Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas queridas irmãs. A paz do Senhor para todos vocês esta manhã. Não sei como é que vocês estão, mas espero que todos estejam bem. Manhã de sábado, final de semana, né? Tenho uma palavra para deixar para você esta manhã. Peço perdão aos irmãos que ontem eu não prestei atenção e o vídeo saiu do lado esquerdo, do lado errado, né? Mas hoje eu prestei atenção direitinho. Problema no celular, né? Que gravou o contrário. Pai, em nome de Jesus, estou aqui esta manhã entregando a vida a todas as pessoas que vão ver esse vídeo, que vão assistir essa palavra, esta oração, que veio diretamente do trono de Deus para teu coração esta manhã. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que o Senhor nos abençoe neste dia chamado hoje. Eu tenho uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, quando ele se aproximava dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com ele? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-no. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, meus irmãos, mas assim, Jesus disse isso, só que os seus discípulos não jejuavam, porque tem outra passagem que ele diz que os seus discípulos não iam jejuar enquanto o noivo estava presente. Quando os discípulos de João Batista perguntam: por que nós jejuamos, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus não jejuam? E Jesus disse: não pode eles jejuar enquanto o noivo está presente. Quando o noivo sair, eles jejuarão.
Então os discípulos não jejuavam, mas eles não puderam expulsar o demônio por causa da pequenez da fé. O jejum e a oração servem para aumentar a nossa fé. Como o pai do menino disse, me ajuda na minha pequena fé. E Jesus diz, né? O povo de pequena fé. Por que não puderam expulsar os demônios? Por causa da pequena fé. Aleluia. Que Jesus diz em Mateus 17:14, Jesus diz, se tiverem fé igual um grão de mostarda, direis a este monte, se joga no mar e ele se jogará. Então os discípulos, ele diz aqui, quando roguei a teus discípulos que eu impelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe diz, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Então eles não puderam expulsar os demônios por causa da pequena fé. Eles não creiam que Deus já tinha dado autoridade a eles para expulsar. Então não é tanto o jejum serve para aumentar a nossa fé. E nós que trabalhamos na igreja expulsando demônio, orando pelas pessoas, é bom que a gente viva em jejum e oração, para que a nossa fé venha a ser aumentada cada vez mais. E quando a gente for orar numa pessoa, a gente tem que crer que aquela pessoa vai ser liberta. E também a pessoa, né? Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Então é a nossa fé que faz que faz com que os demônios sejam expulsos, a pessoa seja curada. Eu creio, Jesus, eu creio que aqui, nesses vídeos, muitas pessoas vão ser curadas de depressão, de dor nos ossos. Essa mulher que está em cima de uma cama, Deus vai fazer com que você se levante. Aqui também tem uma passagem que fala sobre o jejum, né? A parábola dos fariseus e do publicano. Jesus também propôs esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmo. Tem pessoas que é assim, não confia em ninguém para orar, não confia em ninguém para pedir uma oração. Confia em si mesmo. Propôs também essa parábola alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos. Tem pessoas que se consideram justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então esse homem, ele era um religioso. Ele não deixava de estar na sinagoga ali orando, ele não deixava de dar o dízimo, de jejuar, mas ele se achava útil, suficiente a ele mesmo. Ele estava orando não para Deus, porque quando nós vamos orar para Deus, nós nos humilhamos diante de Deus. Nós não temos que mostrar nossas qualidades, porque nós não temos qualidade. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, meus irmãos, eu e você já tinha sido consumido. E aqui ele diz, eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, vê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado,
mas o que se humilha diante de Deus será exaltado. Então, o que nós temos, meus irmãos, quando de orar, é exaltar as qualidades de Deus. Não se ajoelhar logo pedindo, Senhor, me dê isso, me dê isso. Ah, meu Deus, o ser Deus não é o shopping que entrega, né, irmã? Nós primeiros temos que glorificar o nome de Deus. Senhor, olha para mim que sou necessitada da sua graça, do seu amor, da sua grande misericórdia. Então, nós temos que nos apresentar a Deus com humilhação diante do Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra hoje que Deus me deu para teu coração, irmã. Entregando a tua vida na mão do Senhor esta manhã. Pai amado e querido Deus, eu entrego a vida de todos os inscritos deste canal nas suas mãos. Pedindo ao Senhor esta manhã as bênçãos do céu sobre a vida deles. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha restaurar as famílias, libertar os cativos, curar aqueles que estão enfermos, Paizinho querido e amado. Oh, aleluia, Jesus. Cura os que estão enfermos, que estão com depressão. Minhas irmãs, vocês têm família com depressão? Manda essas orações para que a pessoa escute. Que Deus quer fazer a obra na vida daqueles que estão deprimidos, cansados, sobrecarregados. O Senhor vos aliviará. Deus abençoe todos vocês, que o Senhor venha abrir novas oportunidades. Irmãs, quando Deus abre uma porta para você, é uma nova oportunidade que Ele está te dando. Que o Senhor venha dar vitória a todos aqueles que estão com causa na justiça. Que as bênçãos do Senhor, minha irmã, venham ser na tua casa, na tua família. Que Deus estenda as mãos do alto para abençoar a tua família esta manhã. Que o Senhor incline os ouvidos às nossas orações, ao nosso clamor. Pai, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno, meu Pai, de honra, de louvor e de glória. Que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida. E na vida de todos que estão aqui, clamando, pedindo ao Senhor, que o Senhor venha responder as orações. Restaura as famílias, meu Pai, restaura os filhos, liberta. Tira os coração de pedra, coloca de carne. Em nome de Jesus, faz a obra na vida dos esposos que deixaram as suas famílias. Tirando o coração de pedra, coloca de carne. Também eu oro por aquelas mulheres que deixaram as suas famílias, abandonaram as suas famílias. Senhor, tenha misericórdia de vocês. Oh, Jesus amado, que Deus venha restaurar as famílias nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada inscrito deste canal, também abençoa aqueles que ainda vão se inscrever. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.